Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se desinformado e a coisa tem a ver com umas orgias a norte. Pedro Mexia confessa-se reavaliado, como João Berardo, e João Miguel Tavares sente-se exaltinado, numa mistura de exaltino com exaltado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos na contagem decrescente para as eleições em que os madeirenses vão pronunciar-se sobre o buraco de Jardim. Vamos falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, como sempre com os rigorosíssimos Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia quer criar esta semana o Ministério do ONUS. Está com falta de ONUS ou com falta de tonos? Não, nem de toner, nem de coisa nenhuma. É por causa da aprovação da lei do enriquecimento ilícito? Sim, por causa mais do que isso, foi por causa da reação de algumas dos deputados que aprovaram a lei, portanto que foi uma união contra a natura de PSD, CDS, PCP e Bloco. Parece que os tempos de Sócrates com uma união de votos. Exatamente, a união, como é que era? A coligação negativa. Coligação negativa. Portanto, só o PS é que votou contra, e bem, acho eu, mas houve pessoas que disseram que a questão do ónus da prova, trata-se neste caso de dizer que quem tem um património, digamos... Quem tiver um incremento significativo do património ou das despesas realizadas. Exatamente, fica obrigado a provar, digamos, a regularidade do seu património. É disso que a gente está a falar. Sim, com certeza. É importante sublinhar. Isto é para políticos, tem um dever extra de clareza na sua vida pública. Mas os mesmos direitos dos outros cidadãos, não são párias da sociedade. Porque há uma ideia antipolítica, aliás, não é por acaso que esta ideia desta lei, custa até dizer que uma lei tem esse nascimento, saiu de um projeto do Correio da Manhã, que é um jornal justicialista, vamos pôr esta coisa na ordem, os malandros. Ora, há uma crónica do João Miguel Tavares? Há uma coisa interessante que foi... há duas coisas interessantes. Por um lado, essa é a ideia do formalismo, porque tudo é um formalismo. Em direito, tudo é um formalismo. A presunção de inocência é um formalismo. Tudo é um formalismo, habeas corpus, todas as coisas são questões formais. A segunda coisa interessante foi que o Tribunal de Contas, mais especificamente o organismo que funciona dentro do Tribunal de Contas para a luta contra a corrupção, disse, portanto, que supostamente teria um instrumento ótimo para combater a corrupção, disse... Por Guilherme Oliveira Martins. Sim, e pronunciou-se depois da aprovação da lei dizendo a penalização do enriquecimento ilícito é positiva, mas não se pode fazer atropelando os princípios básicos do Estado de Direito, um dos quais é a presunção, é o ónus da prova ser de quem acusa, neste caso do Estado. Está ali a abanar a cabeça, como quem... Eu até leio aqui um excerto, isto por acaso eu depois não pus a fonte, mas era de um daqueles documentos de direito, que diz, em casos específicos, estes específicos, convém sublinhar, a responsabilidade pela produção da prova poderá recair sobre aquele que tiver mais facilidade ou melhores condições para produzi-la. Portanto, a única coisa que eu queria aqui contestar é que, primeiro, não é completamente evidente que, em casos como este, seja simplesmente uma inversão do ónus da prova, no sentido em que a polícia, o Ministério Público desconfia daquela pessoa e diz assim, anda cá, agora prova-me aí como é que aquela piscina é tão grande, agora prova-me aí essa piscina tão jeitosa, onde é que tens dinheiro para fazer? Não é isso. Ou seja, em primeiro lugar, o Ministério Público tem que provar, que a piscina é do senhor, e dois, que o senhor, por aquilo que são os seus meios, o seu ordenado, não tem meios de pagar aquela piscina. O que é uma loucura. Não é uma loucura. O Ministério Público tem que provar coisas para acusar cidadãos. E depois, aquilo que existe são políticos, é verdade, não são cidadãos, não são pessoas que têm os mesmos direitos que as outras, é verdade. Não, mas como disse o tio do Homem-Aranha para o Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E, portanto, eles têm maiores poderes... Isso também vem no parecer. Nunca tinha citado aqui o tio do Homem-Aranha, mas foi uma boa oportunidade. Faleceu, aliás. O Homem-Aranha faleceu há dias. Agora, e depois, aquilo que existe é uma distribuição do ónus da prova. O que o Pedro Mexia pode dizer é que a pessoa não pode ficar calada. Imagina, se agora Pedro Mexia me assassinar aqui em pleno estúdio, como às vezes não lhe falta vontade, a verdade é que
ele pode ir a tribunal e ficar caladinho do princípio ao fim. Ele pode ficar caladinho do princípio ao fim e ninguém lhe diz nada. E é evidente, no caso de enriquecimento ilícito, a outra pessoa não pode ficar caladinha. Mas como Pedro Mexia não poderia ficar caladinho porque corria mal se tivesse sido apreendido com 5 gramas de cocaína na portela. E existem casos como questões no direito não ficaria caladinho, mas continuaria a ser a acusação que tinha que provar o crime, não é? Mas com certeza. Claro que tem que prestar declarações e dar justificações em que o meu silêncio, por exemplo, tem um valor probatório. Mas isso não significa uma inversão do ónus da prova. O único caso que existe inversão do ónus da prova é na justiça fiscal. E percebe-se. Exato. E percebe-se de alguma maneira. Percebe-se de alguma maneira. Não, mas isso só prova que não é o Porque é genérico, repare. Isto é uma medida contra a classe política. E a medida contra a classe política tem o germezinho fascistoide. Mas não é isso necessariamente. Tu tens que perceber que existe uma... É que este é que é o ponto essencial, que as pessoas esquecem. É que existe uma distribuição. É completamente gigantesca a diferença de dificuldade em eu provar que tu foste corrompido, sacaste dinheiro não sei de onde e desviaste dinheiro, à tua facilidade em demonstrares quando dás legitimamente... Então, isto é uma questão de bom senso. Não é sensibilidade e bom senso, como já dizia o senhor. Também tem... Estás a perceber? Até o Ricardo... Espera aí, deixa-me só acabar... Deixa-me brincar a quadratura do círculo. Até Ricardo Araújo Pereira não tem dificuldade em explicar de onde é que lhe vêm os rendimentos, suponho eu. Tu não tens dificuldade, eu não tenho, percebes, não tenho dificuldade nenhuma. Se a minha riqueza é legítima, mas então porque é que custa zero prová-la. Mas então porque é que isso só vale para os titulares de cargos públicos? Porque é que há essa especial... Porque exatamente é uma questão sensível. Eu não digo que não é uma questão sensível. Porque é que há essa especial perseguição aos titulares de cargos públicos? Porque é uma questão sensível. Achas que a maior parte da corrupção em Portugal está nos titulares de cargos públicos? Acho que é especialmente grave quando ela está nos titulares de cargos públicos, porque é o bem de todos. Isso com certeza. Então é isso que está em causa. O Ricardo tem ónus. Eu tenho algum ónus. Eu concordo com o Pedro Mexia. Como assim? Não, já vais ver. Mas já concordas comigo. Achas que eu vou dizer alguma coisa que seja séria? Eu concordo com o Pedro Mexia porque é verdade que em qualquer sítio civilizado quem tem o ónus da prova deve ser quem acusa. Vivendo nós em Portugal, eu acho isso... eu acho bem que se presuma que toda a gente é vigarista. Portanto, isto é para... Mais do que ser um projeto de lei para julgar a classe política, é um projeto de lei para portugueses. E, portanto, eu estive atento a isso. Eu acho que cidadãos estrangeiros não estão ao abrigo desta... Eu concordo com isso. Ou seja, em termos... É um belo princípio jurídico. Não achas? Toda a gente é vigarista. Uma vez que são portugueses, são vigaristas. Os 2 ou 3 que quiserem provar que não são, provam e com alguma facilidade, talvez. Sim, exato. Vão buscar papelado. Agora, a generalidade... enfim... E esta é a minha posição. É a tua contribuição. Eu espero que tenha ficado mais rico o debate. Atribuímos a pasta do ónus ao Pedro Mexia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro de Wall Street. Wall Street. Do lado de dentro ou do lado de fora do edifício da Bolsa, Ricardo? Eu acho que do lado de fora tenho menos hipóteses de ser roubado. Por muito que haja gente com mau aspecto lá com os cartazes. Mas alguns dos que estão fora têm ido dentro. Têm ido dentro, pois têm. E os que estão dentro não têm ido, que é pena. Continuam fora. Só 1 ou 2 só foram dentro. Quer, portanto, juntar-se ao movimento Ocupa Wall Street. Sim. E depois de Wall Street ocupada, qual é o plano? Não sei bem. Eu sei que sou conhecido pelos meus planos a longo prazo, mas hoje, excepcionalmente, não tenho. É um movimento interessante, porque é divertido ver... Havia cartaz a dizer a classe média está em luta, há 15 sindicatos que já apoiaram aquele movimento, e é interessante ver em Wall Street, ou seja, no coração financeiro do país, da maior economia do mundo, gente que eu acredito que vive acima das suas possibilidades. Porque, enfim, normalmente é esse o caso sempre que há manifestações deste tipo. Portanto, há mais gente que vive acima das suas possibilidades a manifestar-se em Wall Street. E é curioso porque é um protesto que eu acho que é justo. Por um lado é justo, por outro é bem situado. Porque uma coisa é ir protestar à porta do governo, outra é ir protestar à porta de quem manda no governo. Isso é bem visto. É bem visto. Também gosta da ideia de ocupar Wall Street, João Miguel Tavares?
Eu por mim não ocupo coisa em cima nenhuma, apenas as assoalhadas da minha casa e mesmo assim pouco, porque estou sempre a trabalhar, como vocês sabem. Meu Deus! Rapaz, isto é repugnante. Mas ouçam, eu não tenho... protesto com o do Madrid e com aquela tentativa que é um bocadinho mais civilizado, digamos assim. A tua política é o trabalho. Em Manhattan tem outra pinta, mas quer dizer, e sobretudo porque é evidente que o capitalismo selvagem tem de vez em quando de ser refriado e, portanto, naquele protesto, aquele protesto é um protesto inteiramente legítimo e é verdade que posso dar agora uma padreca, de certa forma, a excepcionalmente, devido a este relativismo moral que tomou conta do mundo, as pessoas esqueceram aqueles velhos valores, como ser uma pessoa honesta, decente, não ficar com tudo para ela, caiu um bocadinho fora de moda e, portanto, e esses valores continuam a ser um bocadinho importantes para vivermos em sociedade. Vê isto como um protesto genuíno ou como uma ação mais folclórica do que outra coisa, Pedro Mexia? Bem, não há propriamente uma distinção. Aliás, eu vi um... Desde que sai à rua não há distinção entre genuinidade e folclore. A esse propósito é preciso dizer que este tipo de gente que se manifesta ali não tem outro tipo de voz pública, de maneira de fazer ouvir a sua voz publicamente, só com folclore. Deixa-me explicar o que eu quero dizer. Não são comentadores da Fox News, não é? Não têm acesso a esse lugar. É verdade. São pessoas com dificuldades económicas como Sean Penn e Susan Sarandon. São, de facto, são os explorados. Esses, além de estarem ali, esses são o Ricardo Zagujas de Praga da Hollywood. E ofendidos. Não, eu digo isso pelo seguinte, porque há, evidentemente, o protesto é não só genuíno, como aceitável, como é óbvio, dentro da lei todos os protestos são aceitáveis, mas há o lado folclórico é inevitável. Quer dizer, havia nessa altura um senhor que tinha um cartaz que dizia Party for Socialism. E eu não sabia se era um partido ou se era um flyer. Ou se era um flyer para uma festa. Porque há ali um lado, evidentemente. E, portanto, eu acho até isso divertido. O que me choca não é a comparação com o Madrid. É a comparação com a Praça Tahrir. É a comparação com os protestos contra ditaduras que disparam sobre a população, etc. Isso realmente é escandaloso. Porque não é isso que está em casa. Agora, que o sistema financeiro, bancário, etc., não é propriamente o bom da fita neste filme, isso é indiscutível. Não... Temos então desta vez o ministro de Wall Street neste Governo Sombra, o que dá sempre jeito, ao mesmo tempo que o João Miguel Tavares quer ser ministro da Educação por causa de um caso de justiça, quando percebi. É verdade, isto hoje é só caso de notícia. Quer discutir a sentença que ilibou a americana Amanda Knox. Não quer discutir. Acusada de assassínio na Itália. Esse famoso caso, não é? Não quer propriamente discutir a sentença. A minha única questão foi que o jornalismo está a viver tempos atribulados e ele próprio trata-se de fazer o seu próprio harakiri. Enfim, nós estamos aqui nesta mesa 50% das pessoas são jornalistas e verdadeiramente é quem vê a vida mais correr para trás. Os humoristas vão ter sempre a vida garantida, ainda por cima precisamos de rir, não é? Que nestes tempos difíceis, e os poetas até já ganham prémios nobres. E, portanto, agora, nós jornalistas... Esta é a minha fonte principal de rendimento, não é? A poesia. Agora, nós jornalistas, de facto, vivemos num mundo onde não sabemos bem por onde nos virar, por culpa de certas pessoas como... Houve a sentença, estavam a ler a sentença e os jornais, nomeadamente os jornais ingleses, ouviram culpada e foram correr dar a notícia de que era culpada. Porque ela foi culpada de difamar. Foi culpada de difamar, mas isso há alguns, não é? Alguns foi simplesmente isso e foi um erro que aconteceu e correu mal. Mas houve outros, especialmente a questão do Daily Mail, em que colocou online basicamente uma história que claramente estava escrita previamente, incluindo com as reações emocionais da rapariga depois de ter sabido que tinha sido condenada por homicídio. Houve um canal, não sei se de rádio ou de televisão inglês, que foi um bocadinho mais além, cujo o tema do dia era Amanda Knox, fazias? E o senhor teve que pedir desculpa no dia seguinte. Tenho alguma pressa por essa discussão. E pronto, basicamente... Acho que o fórum da TSF tem muito a aprender. Mas basicamente isto era só para constatar realmente, por um lado, o jornalismo lento, diário, diz que já chega tarde, já toda a gente sabe o que aconteceu. E depois o jornalismo quando é mais eu também queria sublinhar o João Miguel decepcionado com o Daily Mail. Não é com o Daily Mail, o Guardian aconteceu a mesma coisa. Só sublinhar enquanto estás no uso da palavra Daily Mail. Mail quer dizer correio. E Daily quer dizer manhã. Daily, manhã. Pouco, pá.
O Pedro Mexia acompanhou o folhetim em Madanox. Sim, acompanhei por razões não jurídicas. Para ver se o ONU estava todo no sítio. O ONU está bem no sítio, mas vamos lá ver. Digamos que este caso, como todos os outros casos, não tem prestigiado a justiça italiana. Digamos que a justiça italiana tem e uma das razões, até porque este processo foi tão mal conduzido, foi porque havia uma espécie de febre de conseguir uma acusação de qualquer maneira, incluindo, segundo a sentença do Tribunal de Recurso, através de 54 erros grosseiros na produção de prova. 54 é 54 a mais. Diria eu, numa condenação que leva a 26 anos de cadeia. Ricardo, e agora responder àquela pergunta daquele fórum radiofónico inglês. Eu voto em sim. Mas eu acho que é unânime neste caso. Sim. Neste caso é unânime. Mas enfim. Carlos, eu queria só dizer 2 ou 3 coisas sobre importantes. Sobre o chauvinismo dos jornalistas quando se trata de matérias internacionais. E os ingleses tiveram o tempo todo a fazer claque culpada e os jornais americanos a fazer claque inocente, assim como na altura da média os jornais portugueses estiveram a fazer claque pela polícia e os jornais ingleses a fazer claque pelos pais. E é sempre engraçado, por exemplo, quando há um jogo da seleção, os jornalistas têm permissão para entregar a carteira profissional e serem hooligans durante o comentário. E isso acontece também com... Eu estava à espera de que há muito poucas pessoas que fazem esse tipo de observação, Ricardo. E até completamente assustada. Estou surpreendido de ter dito uma coisa. Tu tiveste tão agora um razoável momento neste de ouro para mostrar o teu esquerdismo com a frase evidente neste caso, que é americana. ela se fosse porque é americana. E não produziste essa afirmação tão popular nos fóruns. Eu tento. Ela se fosse porque era americana. Não, eu gosto muito de ser primário, mas às vezes é só quando é de propósito. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Daqui a pouco entrevemos as eleições regionais na Madeira, numa espécie de plebiscito a Alberto João Jardim. Antes, há outra figura polémica na mira do João Miguel Tavares, que se declara exaltinado. Com o quê, João Miguel Tavares? Com a prisão ou com a libertação de Isaltino de Moraes? Nesse caso, nem com uma nem com outra. Enfim, dentro das desgraças que acontecem à justiça portuguesa, essa é apenas mais uma, e aqui, francamente, tendo em conta qualquer pessoa que entre no tribunal e veja aquelas pilhas de pastas, que haja uma juíza que não soubesse que havia um dos 495 recursos que ainda não tinha sido apreciado pelo Tribunal Constitucional e que tenha mandado prender Isaltino Moraes, não me surpreende, e que ele, evidentemente, por razões legais, tenha sido libertado, também não me surpreende assim tanto. A mim o que me surpreende é isso que eu quero, mais uma vez, sublinhar. É mais estas subtilezas, tipo ónus da prova, para se perceber como as coisas João não Miguel são. fala do direito como se estivesse a falar de daytime television. É uma coisa... Mas eu não sou como tu, eu não sou um traumatizado do direito, percebes? Não, tu és um traumatizado do direito na medida em que preferias que ele não existisse. Não é verdade. Não é verdade. Simplesmente em certas questões tu és muito mais fundamentalista do que eu. É a questão do ónus da prova. Formalista? Não, eu sou fundamentalista e formalista. formalista. É como a questão... Não, e isto aqui tem a ver com a questão da presunção da inocência. É evidente que, tecnicamente, e repito aqui o tecnicamente, alguém, até uma sentença transitar em julgado, ou seja, para aquilo que é o funcionamento da justiça, a pessoa é tecnicamente inocente. Não ponhas ponto e vírgula, que isso é ponto final. Não é ponto final. Não é ponto final. Tu não podes achar que alguém que, depois de já ter sido condenado por 3 tribunais e de aquilo que neste momento está para ser apreciado no Tribunal Constitucional não é se ele fez esta falcatrua ou aquela, mas se ele não tinha tido direito a ser julgado por um tribunal de júri, porque é isso que está a suspender a sentença. É no Tribunal Constitucional. Não interessa quais são os motivos. Não interessa. Não interessa. Interessa. Tens um argumento jurídico. Deixa-me só acabar, por favor, mais um momento com a quadradura de círculo. Porque tu tens realmente um ordenamento jurídico em que tu tenhas bolsos suficientemente fundos. Muito bem. Enfias com 490 recursos que impedem, que fazem com que tu fiques em liberdade até os crimes prescreverem. E eu não consigo olhar, como nenhum português certamente consegue olhar para Isaltino Moraes e ouvir como ouviu o seu advogado, dizer que, prendeu-se um presumível inocente. Faz sentido, Pedro Mexia, que alguém condenado em várias instâncias chega ao ponto de recorrer para o próprio Tribunal Constitucional
Não, pode-se discutir se faz sentido recorrer para o Tribunal Constitucional. Este tipo de... Não, eu até acho que não, mas a verdade é que recorreu, o recurso foi aceito e está pendente. Não vale a pena discutir em abstrato. Na verdade, é o que acontece. As instâncias de recurso serão excessivas. Eu acho que o recurso ao Tribunal Constitucional devia ser limitado a casos, de facto, mínimos, mas... De facto, existe o recurso. Agora, no direito, sobretudo no direito penal, há duas escolas, mas apareceu uma terceira. Havia sempre a discussão entre a Escola de Coimbra e a Escola de Lisboa, que tinham interpretações diferentes sobre a maneira como funciona o direito penal português. E há a terceira escola, a que o João Miguel pertence, que é a Escola Dirty Harry, que é... Make My Day, que é para que a gente preocupar-se com ónus da prova, recursos pendentes, presunção de inocência? É lixar o gajo. Ricardo Araújo Pereira ficou mais surpreendido. Eu espero que os ouvintes saibam que não é essa a minha posição. Agora queria perceber se o Ricardo ficou mais surpreendido com a prisão ou com a libertação do seu edil. Do meu edil, exatamente. Eu, sobretudo, fiquei surpreendido com o facto de ter havido uma injustiça e o injustiçado ter sido Isaltino Moraes. É uma coisa excepcional. Que, aliás, aproveitou ao máximo. Exatamente. De repente... Já pediu mais o afastamento da juíza, aquilo já lhe deu para mais uns recursitos. Mas vai haver uma averiguação. Exato. Claro. Eu há pouco, enfim, este assunto... Da averiguação em averiguação até à prescrição final. Pois aí está, este assunto relaciona-se com o de há bocadinho e eu há bocado gabei-me de ter enriquecido o debate e retiro o que disse, porque pode ser um enriquecimento ilícito do debate. E eu não quero estar a transgredir. Sim, posso apresentar papelada. Mas o que se passa aqui é que, pelos vistos, vai haver aqui há muitas hipóteses de haver aqui uma prescrição. Que é uma... Enfim, é uma coisa que em Portugal funciona muito, mas não funciona para Portugal. E devia. Que era Portugal deixar prescrever. Não, deixar prescrever o Isaltino. Deixar prescrever o Alberto João. Que é o que vai acabar por acontecer. Sim, há duas coisas que não podem acontecer e que tem que haver realmente alterações legislativas nesse sentido. É, por um lado, que estes truques processuais sirvam, em última análise, para deixar prescrever os casos. Tem que haver uma maneira de impedir isso e, sobretudo, é absurdo que alguém possa ser condenado por atos cometidos no uso de funções públicas e não perder um mandato automaticamente. Isso é absurdo. Deixamos então o exaltinado João Miguel Tavares. Viramos para o reavaliado Pedro Mexia. Sentir-se reavaliado é um ato de solidariedade com o Comendador Berardo, Pedro Mexia? Não, eu sinto-me reavaliado porque uma série de pessoas que criticaram o negócio entre o Berardo e o Estado português há uns anos de forma veemente, a sua opinião agora está a ser reavaliada como sendo sensata, porque de facto aquele negócio foi um negócio absolutamente ruinoso para o Estado. Basicamente, em vez de ser uma cedência temporária da coleção Berardo ao Estado português, foi uma cedência temporária de um espaço expositivo do Estado português para a coleção Berardo, com uma hipótese de compra no fim do prazo de 10 anos, mas que apenas com direito de preferência simples, portanto pode ser perfeitamente ultrapassado por uma oferta maior do estrangeiro, e haverá, porque há uma coleção importante. E agora o João Berardo, depois de uma série de peripécias financeiras e bancárias interessantes, como por exemplo a sua participação no BCP com empréstimos de dinheiro público da Caixa Geral de Depósitos, etc. Agora, aquelas ações que exatamente, são precisas de 3 para beber uma bica, não é? Esperneia contra a reavaliação da coleção. Ora, a coleção, que em 2006, quando foi assinado o protocolo, tinha 862 peças, nestes 5 anos foram adquiridas mais 213. Apesar de tudo, é um número significativo, e a atualização que está prevista no protocolo é uma atualização de 2,5%. Só que 213 peças em 862 e ele reage de uma forma absolutamente berardiana. A coleção foi avaliada em 316 milhões de euros pela Christie's. Portanto, não é o Estado português que vai avaliar sequer, portanto, ele não pode sequer queixar-se disso, mas a sua reação à própria hipótese da Secretaria de Estado da Cultura ter avançado com uma hipótese de reavaliação, mostra como ele acha que é realmente dono do CCB, depois lançando aquela conversa sobre um saco azul no CCB, quando ele próprio estamos cheios de dúvidas sobre a maneira como ele gera os negócios.
Enfim... Quem é que, neste caso, faz mecenato a quem, João Miguel Tavares? É Berardo que é mecenas do Estado ou o Estado que é mecenas do Comendador? Não, eu não tenho a menor dúvida que neste caso foi o Estado que foi mecenas do Comendador, porque ainda por cima o Estado comprometeu-se, o Pedro não referiu isso, mas a todos os anos a um fundo para adquirir mais obras para aquela coleção. Ou seja, aquele negócio é um negócio tipicamente socratiano, que é algo que também deve entrar nos nossos dicionários. Berardo tem a seu favor o facto de o museu que criou ser um sucesso público, ou isso não é de ter em conta? Quer dizer, isso é normal. Ninguém coloca em questão a qualidade da coleção, nem até o trabalho da Fundação, no sentido das exposições que tem feito, daquilo que tem promovido. Isso não há dúvida disso. Sim, mas a coleção, pela sua dimensão, eliminou o CCB enquanto museu próprio com espaço positivo permanente. O Estado deve ajudar o empresário João Berardo, o Ricardo Araújo Pereira? Acho que sim, por uma razão muito simples, Carlos, porque quando o Estado ajuda um desgraçado qualquer que tem uma companhia de teatro, isso é subsídio, e todos sabemos o que é essa cambada de subsídio a dependentes merecia. Quando faz um negócio ruinoso em que acaba por ajudar um milionário, são negócios. São negócios. E, portanto, quando a gente ouve o Comendador Berardo a falar, a gente percebe que está ali um fino apreciador de arte. Percebe-se que há uma sofisticação e uma subtileza. Mas o próprio tom dele, a maneira como ele se referiu em vários momentos ao António Mega Ferreira, até fazendo algumas piadas altamente elegantes sobre a sua saúde, etc. A ministra que assinou o protocolo na altura, a ministra Isabel Pires de Lima, a quem o Berardo se referia, dirigindo-se a ela como babe. Tudo aquilo é uma ele permite-se de facto um desaforo na sua relação com as autoridades públicas e com o governo, que realmente é chocante. Às vezes dá a sensação que a coleção Berardo é uma coleção de arte e não de filatelia, porque a arte se presta mais à especulação do que os selos. Porque senão podia ser uma coisa filatélica. Ficamos assim a reavaliar o Pedro Mexia, tal como o Governo promete vir a reavaliar João Berardo. É a altura de tentarmos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara desinformado. Não lhe chega o que a imprensa lhe conta, Ricardo? Como é que eu hei de dizer isto, Carlos? É difícil, porque houve 2 ou 3 casos esta semana em que a imprensa esforçou-se para me informar, mas soube-me a pouco, apesar de tudo. Querias o vídeo, não é? Sim, além disso. Por acaso não queria. Não, por amor de Deus. Não queria. Um dos casos foi o das orgias, que umas orgias que decorrem, acho eu, no Norte. Com gente famosa. Não é só no Norte. Não é só no Norte, tem em vários sítios, não é? O empresário é que é do sexuais, como lembraste, tem sede própria. Sim, já tem sede própria, eu lembrei. Não fui eu que lembrei, foram vários meios de comunicação social que especificaram. Trata-se de orgias sexuais. Podiam ser gastronómicas. E não filatélicas. Podiam ser gastronómicas. Ou orgias contabilísticas, por exemplo. Isso é o que há mais. As conhecidas, em que os convivas se apresentam no sítio da pândega com os seus dossiês e com o ONUS. Exato, e com faturas e desatam a calcular o IRS uns dos outros à maluca. Mas não, estas eram sexuais, estas orgias eram mesmo sexuais. E faltaram-lhe pormenores, foi? Faltaram, porque, são orgias e são sexuais, mas houve cópulas e fornicações, enfim, gostava de ter sabido um pouco mais. Esse plural é muito bom. Ele estava a ter seguido o caso. Não, Carlos, mas falta não acabou. Sim, porque houve uma empresa que lançou uma gigajoga e a imprensa esteve em polvorosa para saber se era uma gigajoga nova ou se era uma gigajoga vagamente parecida com a atual, mas com gigajogas internas mais complexas. Acabou por haver alguma desilusão, porque era uma gigajoga parecida com a gigajoga que já existe, mas com um coprocessador duplo dentro do interior da gigajoga. Tu não tens respeito pela religião. Há uma religião da tecnologia hoje em dia que aliás... O que é que nos dois casos que eu não estou a perceber? Queria mais informação aí. Fiquei surpreendido com a cobertura sobre um telefone. A gigajoga tem um... Não, é isso. A expressão gigajoga. Faltou-lhe dizer que a cópula foi filmada com iPhone. Pois, isso é ligação. Eu queria só dizer, já ainda sobre as cópulas, que sempre que há uma orgia filmada,
com figuras públicas nunca são as figuras públicas que a gente quer. Nunca são. São sempre gente que a gente não gostaria de ver vestida, quanto mais toda nua. Isto começou com a Pamela Anderson. Tu não podes dizer isso da Pamela Anderson. Podes ter dito que a partir daí foi sempre a descer. Há uma ou duas exceções. De resto, agora, o que é isto? Um empresário? O que é isto? Não, pá. O João Miguel tem seguido o caso que envolve o rei do Jet Set. Como não? Como não? Como não? Com certeza. Ainda por cima é notícia. Ou seja, é daqueles casos em que nós já nos podemos sentir... A gente seguiria mesmo que não fosse notícia. Mas tem aquela vantagem mais confortante para nós que ainda por cima é notícia, porque a verdade é que tem agora um caso que vai a tribunal. E portanto, este género literário é notícia e portanto ele pode a orgia dizer sexual. Interessa. Eu gostei muito de ver, porque um dos implicados, e é isso que também está a gerar tanto o interesse mediático, é o José Castelo Branco. E ele disse uma coisa muito interessante, porque parece que há imagens dele numa dessas festas, e ele disse que de facto viu o vídeo em que ele está, mas disse, eu não me revejo naquela pessoa. Tendo em conta o percurso anatómico porque ele passou ao longo dos tempos, é óbvio que ele vê fotografias de olha, aqui era homem, aqui era mulher, e não se reveja no seu percurso. Está explicada a desinformação do Ricardo Araújo Pereira, e com isto já chegámos à Madeira. Gostou da campanha eleitoral com gente barricada em jornais e outros motivos de animação, João Miguel Tavares? Gostei muito. Foi a campanha que todos nós esperávamos. A única diferença basicamente é que esta foi mais acompanhada pelos média do que é habitual. Mas o que eu mais gostei de tudo, na verdade, foi ver Mário Nogueira ao lado de Alberto João Jardim na inauguração de uma sede do Sindicato dos Professores da FENPROF. E foi muito bonito ver isso. Foi muito bonito ver este verdadeiro homem de esquerda, uma pessoa com tantos princípios e que tanto faz para melhorar Portugal ao lado de Alberto João Jardim. Foi aquilo que mais me confortou. Será que o buraco vai ter efeitos eleitorais? Alguém tem um palpite sobre isto? Aparentemente sim, não é? O que é que pelas sondagens, será? Sim, a última sondagem da RTP dá menos 10 colocava pontos do que da última quase vez. uma hipótese dele perder a maioria absoluta. Está Vague, bem. Não, isso não está em questão outra coisa. Na sondagem está em questão da RTP. Não é isso, não está em questão se não perder a maioria absoluta, não está em questão ganhar as eleições. O João ganhar as eleições, de certeza. Se nós valorizamos o facto de, em vez de ganhar com uma grande maioria absoluta, Alberto João Jardim ir ganhar apenas com uma moderada maioria absoluta, então teve influência. Mas anima um bocadinho, apesar de tudo. Eu acho que nem toda a gente é cega ao que está a acontecer. Ele tem uma declaração, o Alberto João Jardim tem uma declaração esta semana que diz muito o estado de espírito em que ele está e que eu acho que por isso é muito interessante o resultado destas eleições, porque é muito interessante o estado de espírito dos madeirenses neste momento. Ele disse o seguinte: não quero saber da Troika para nada. Ora bem, a Troika impôs as condições sobre as quais Portugal tem que se... impôs, negociou, não entremos em minudências. Estabeleceu a maneira como nós nos temos que portar em termos económicos e financeiros nos próximos tempos. Se há um líder político que diz que não quer saber disto para nada, está-se a pôr fora do todo nacional. Eu acho que isso é uma... Nada que seja Está bem, mas dito num momento de crise é especialmente grave e especialmente significativo. E, portanto, eu neste momento, já repito o que disse a semana passada, estou muito interessado em ver o que é que os madeirenses têm a dizer sobre Portugal no domingo. O Jardim chamou Paulo Portas moço de recados e foi buscar o velho argumento de Sócrates da compra de submarinos. Pareceu-lhe um bom argumento neste contexto de campanha? Todos os argumentos de Alberto João Jardim são bons, até porque ele apresenta vários e contraditórios entre si. Portanto, um deles há de acertar. Eu lembro que no princípio fazia-me falta, acho eu, mais uma semana de campanha. Porque na primeira semana de campanha ele disse: atenção, aquilo que eu fiz, contraindo dívida, foi propositadamente para agora poder negociar com o governo do PSD. Hoje, no fim da campanha, ele diz: este governo do PSD está conluiado com o PS. Há aqui um pacto do Bloco Central para tramar a Madeira. Vamos castigá-los a todos. E, portanto, o que ele disse no início é exatamente o oposto do que ele está a dizer agora. A única coisa que nos pode animar no meio daquilo é quase querer que Alberto João Jardim vença para ser ele a arcar com tudo aquilo que vai acontecer à Madeira e que vai acontecer de certeza. É bom que seja ele a sofrer na pele as asneiras que andou a fazer lá durante décadas. Se calhar não arca. Arca ou não arca? Se calhar não alguma vez arca. Arcará. Que palpites é que têm para o desfecho destas eleições regionais? Maioria absoluta, todos? Maioria absoluta. Aparentemente, maioria absoluta. Espero que não. Mas... mais diminuída, mas infelizmente é também o que se espera. Chegamos à altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta
Um corte de 80% nos discursos de Cavaco. A intervenção do Presidente no 5 de outubro cansou ou impediu de fazer alguma coisa, João Miguel Tavares? Ele foi extremamente surpreendente. Imagina, ele fez um discurso em que disse que isto está mal, sair disto vai ser difícil e no final, mas nós vamos ser capazes. E, portanto, isto não é preciso ser propriamente o Vladimir Prop dos discursos presidenciais. Toma que já almoçaste. Não é preciso ser Vladimir Prop dos discursos presidenciais para, de repente, nós percebemos que aquele senhor, desde que o PSD ganhou as eleições, e já um bocadinho antes, para ser sincero, ele já não sabe o que quer dizer, ele diz sempre a mesma coisa, já não há pachorra para ouvir, não propõe uma ideia nova, não diz nada, absolutamente nada de relevante. Nem uma velha. Pedro Mexia provavelmente vai contestar, e alguma vez ele disse alguma coisa de relevante, só não vai contestar porque isto são secretos, ele agora não pode falar. Mas eu faço Pedro Mexia, e de facto, 80% de desconto, poupem no 5 de outubro, aquilo ainda se gasta dinheiro. Portanto, decreta para a Rússia uma troika a 2. Uma troika a 2, porque... Os dois do costume. Os dois do costume. A troika é uma dança, curiosamente faltava este elemento. A troika é uma dança russa com um homem e duas mulheres em que há uma imitação de cavalos a puxar uma carroça. Este foi um pequeno dado etnocultural, mas... neste momento na Rússia está a ser dançada uma troika só com dois parceiros. Não sei muito bem quem é o cavalo e quem é a carroça, mas suspeito. Porque Putin e Medvedev tinham lançado a toarda de que eles estavam a revezar nos dois cargos principais. E agora o presidente russo veio reconhecer que é mesmo assim. Estava a aquecer o lugar, estava a manter o lugar ocupado para agora ser a vez de Putin e respondeu dizendo duas coisas extraordinárias. Primeiro, confirmando que havia esse pacto entre eles, o que já em si é extraordinário, como dizendo, ainda por cima, como ele é mais carismático do que eu, é a altura de ser ele o presidente. E, portanto, continuamos com uma Tanga 2. Uma democracia muito sui generis na Rússia. Antigamente era Brezhnev. E depois... Aqui é a rotatividade. São sempre os mesmos dois. Não, aqui é Putin, Medvedev, Putin, Medvedev. Pronto. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta um lamento pela escolha de um poeta sueco para a atribuição do Nobel de Literatura deste ano. O seu candidato era claramente outro, Ricardo. Era outro, sim. Não estava à espera que ganhasse o Trabzonspor. Até na sequência da eliminação pelo Benfica. Mas o facto de José António Saraiva não ter ganho, sobretudo no ano em que editou o livro Um cão que pensava demais. Sim, pensava demais. O cão que pensava demais. Acho uma pena. Esse título é tão bom. Acho uma pena que a Academia Sueca tenha ficado em casa e não tenha, enfim, descoberto outras literaturas. É o meu lamento. É este o meu lamento. É isto. Concluída a reunião da semana de 2 a 8 dias. Carlos, já agora, já que ficaram sob a pouco, o Nobel da Paz também me incomodou, porque são 3 senhoras com nomes impronunciáveis e eu lamento que não haja ninguém chamado, sei lá, Vítor, que combata pelos direitos humanos. É sempre... são nomes difíceis de... 2 a 8 dias à mesma hora, regressa ao Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. É verdade, eu nunca vi. Vítor, olha, o Vítor...